primeira pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte: como amante do futebol, como jornalista e, claro, mestre no direito desportivo, quantas vezes a gente vai ver ainda esse julgamento de Bruno Henrique ser adiado, meu velho? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Bar Futebol Clube, Andrei. Fala, Pedro. Prazer falar contigo. Tô só olhando a cadeira do Cássio vazia, a água esperando por ele. Pois é. Contar, né? Não veio bater esse papo com a gente. Perde ele e ganha a nossa audiência, que a gente vai poder conversar com essas questões aí que são bem importantes. Eu acho que o futebol está mudando, sabe, Pedro? Eu costumo conversar com as pessoas de que a gente ainda está muito distante de onde a gente precisa chegar, mas eu acho que a gente está navegando por caminho certo. Por quê? Porque a gente já tem programas como o de vocês, que discute o jogo muito além do 4-3-3, do 3-5-2, do 3-4-3. A gente discute o futebol além do jogo jogado dentro de campo. Se fala de gestão, se fala sobre direito e todas as consequências que isso traz para o futebol. Olha como está se falando sobre a questão do Bruno Henrique. O que eu acho é que a gente não pode ficar no discurso raso de torcida, né? Por isso que é importante entender o papel da justiça desportiva nessa hora, e a gente, como é que eu posso dizer, a gente amplificar essa discussão. Não se resumir ao caso Bruno Henrique, porque ele escancara um problema que a justiça desportiva tem enfrentado há algum tempo, mas como nenhum caso tem um holofote tão grande quanto esse do Bruno Henrique, Perfeito. por estar envolvendo dois dos principais times do Brasil em um momento de decisão, as pessoas não falam muito. Tem questões importantíssimas aí por trás dessa discussão. Uma delas é a celeridade da justiça desportiva. A justiça desportiva ela é especial porque ela é célere, ela é rápida. É um dos princípios da justiça desportiva. Não se pode esperar tanto tempo para julgar um caso tão importante quanto esse, porque abre justamente dúvidas com relação à integridade do próprio tribunal. Então você bem disse, quantas vezes mais a gente vai falar desse julgamento? Quantas vezes mais a gente vai adiar esse julgamento? Eu espero que mais nenhuma. Porque pedir vista num processo que está sendo analisado há tanto tempo e exige uma resposta do tribunal há tanto tempo, foi um gol contra da justiça desportiva. Então a celeridade é um fato, e não vale só para o caso do Bruno Henrique. Quantos casos, pontualmente, um ou outro torcedor não lembra do seu clube que um jogador demorou para ser julgado? Né? E a celeridade, repito, é um princípio da justiça desportiva. Outra questão importante é o da independência do tribunal. Hoje, o tribunal desportivo, a justiça desportiva, tem por força de lei a independência, Pedro. Ela é independente por força de lei. Agora, quem financia esse tribunal? A CBF. A CBF é jurisdicionada desse tribunal. Qualquer problema envolvendo a CBF, ela vai ser julgada por esse tribunal. Qual é a independência do tribunal, então? Não há um conflito de interesse por aí? No meu ponto de vista, na minha análise, há evidentemente um conflito de interesse. Eu financio um tribunal que vai me julgar. Então se precisa criar e se precisa debater urgentemente uma forma de fomento da justiça desportiva brasileira. Isso foi questionado lá atrás, inclusive no TAS, o Tribunal Arbitral do Esporte. Quando um cavaleiro foi julgado pela Federação de Hipismo, banido por doping, e aí levou o caso ao TAS e perdeu, continuou perdendo, continuou banido, a decisão da federação foi mantida, e ele questionou em um tribunal europeu a independência do tribunal, dizendo o seguinte: olha, como é que esse tribunal me analisa, esse tribunal me julga, se ele é financiado pela própria federação que me condenou? E o tribunal europeu disse: realmente, há um conflito de interesse aí. E a partir de então, o TAS mudou. Se criou um órgão independente para se analisar e para se financiar o TAS. Se precisa dessa discussão urgente na justiça desportiva brasileira. E, por fim, o último ponto que também precisa ser questionado e que esse caso do Bruno Henrique traz à cena: a profissionalização do auditor, a profissionalização da gestão, a profissionalização do Tribunal de Justiça Desportiva brasileiro. Não dá mais para se viver com o auditor trabalhando no pro bono, só como voluntário. Hoje a gente tem esses auditores como responsáveis por um negócio que deixou de ser só uma paixão, só um elemento da cultura brasileira, se transformou também num grande negócio. E como grande negócio exige profissionalização. A gente cobra a profissionalização do gestor, da nutricionista, do médico, do profissional de educação física, do técnico. Tem que se cobrar também da justiça desportiva. E para isso eles precisam ser remunerados. Então são três grandes questões que surgem dentro desse caso Bruno Henrique
e que precisam ser levadas além do caso Bruno Henrique, porque elas são anteriores a ele, mas estão dentro do escopo dessa análise que a gente precisa fazer. Perfeito, Andrei. Não teria como a gente começar melhor, né, o programa de hoje com esses 3 pontos que você acabou levantando. E aí no nosso chat aqui, que já tem muita gente participando, já tem muitas perguntas, vão deixando o like de vocês aí, com mais de 600 aparelhos conectados e a nossa live simplesmente acabou de começar. O Ramon Alves está aqui dizendo, alguém ainda leva a sério a justiça do Brasil? É justamente isso, Ramon, que Andrei está falando aqui. A questão da lisura do campeonato, da idoneidade do campeonato, mas trazendo a independência desse tribunal, porque por mais críticas que sejam justas à justiça do Brasil, é preciso separar, né, André, a justiça desportiva da justiça comum. E a justiça desportiva no Brasil, ela tem essa fama, ou pelo menos não no caso Bruno Henrique, de ser um julgamento rápido, célere, prático, objetivo, mas que a gente está vendo que no caso de Bruno Henrique já foi adiado algumas vezes, e as perguntas que ficam ele foi julgado por um processo na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele deveria cumprir essa pena, caso fosse condenado, dentro do mesmo campeonato. Porque o que me parece é que vão empurrando com a barriga, o Flamengo está disputando a liderança do campeonato ponto a ponto com o Palmeiras, aí acaba o ano, ele não foi julgado, pode ser que ele levante a taça no final do ano, ou então que ele perca o campeonato. Mas o Flamengo está utilizando de um artifício, de um goleador, de um atacante, que poderia não estar em campo caso ele já fosse de fato julgado. Ou até poderia estar em campo, porque ele pode ser, em tese, absolvido também. Mas vamos lá, a gente não sabe o que poderia acontecer porque simplesmente o julgamento não acontece. Então o Flamengo, evidentemente, está sendo beneficiado. Exatamente. Esse tipo de questionamento, esse tipo de dúvida que a justiça desportiva precisa evitar. Por isso que a celeridade é um dos princípios. Se a gente for olhar lá no CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele começa justamente falando dos princípios que aquele código precisa proteger. Um deles é o da celeridade. Por que dentro do Brasil, diferentemente de outros países, a gente tem uma competência constitucional da justiça desportiva? A própria Constituição brasileira trata da justiça desportiva lá no artigo 217. Ela diz o seguinte, ela impede o Pedro de acessar a justiça em questões relacionadas à disciplina e competição, impede o André, impede o Cássio, impede você que está acompanhando o nosso programa, de entrar na justiça para discutir questões esportivas antes de procurar a justiça desportiva, que é uma justiça privada. Por quê? Porque essa justiça é especial, ela é especializada em questões do esporte. E por ser especializada em questões do esporte, ela precisa ser célere, ela precisa ser rápida. Porque a justiça comum, a gente sabe que não tem a pressa, não tem a urgência que o esporte exige. Um campeonato está acontecendo. O Bruno Henrique poderia ficar de fora de 10, 12 partidas do Campeonato Brasileiro. Agora pode ficar de fora de 4. Há um desequilíbrio competitivo aí, há um ganho desportivo aí, talvez haja, se ele for condenado. Então a justiça desportiva peca por não ser célere. E com relação ao questionamento do nosso telespectador, do nosso ouvinte, do nosso internauta, hoje são tantas as plataformas que a gente... Verdade. Como conversar com a audiência, melhor falar com a nossa audiência aí. Realmente, eu acho que é um desafio que a justiça desportiva tem. Eu conheço, obviamente, muitos dos auditores que estão lá, sei da capacidade que eles têm, da força que eles têm, do voluntariado que eles prestam, né? Muitas vezes precisam ficar uma manhã, uma tarde, um dia inteiro, 2 dias, trabalhando na justiça desportiva sem ganhar absolutamente nada, pelo amor que tem ao esporte. Agora, a justiça desportiva precisa urgentemente ganhar credibilidade. E para isso ela precisa enfrentar essas questões que a gente levantou. A questão da independência é uma questão importante para ganhar legitimidade, para não se levantar bandeira com relação ao conflito de interesse, e que é um tribunal da CBF. É um tribunal independente por força de lei. Está na nossa lei, na Lei Geral do Esporte, que ele é um tribunal independente. Então não é um tribunal da CBF. Além disso, precisa ser célere, não pode deixar um caso demorar tanto tempo, porque também se levanta dúvidas com relação à integridade do tribunal, se está favorecendo a ou B, e se precisa urgentemente também a profissionalização dessas pessoas que estão lá. Até essas mesmas pessoas que estão lá, que são capacitadas, precisam ganhar para serem cobradas. Hoje é um trabalho voluntário que eles fazem. Então, assim, a gente precisa
amplificar esse debate. A gente não pode ficar no nível raso de debater pontualmente o caso do Bruno Henrique. Não é culpado, não é inocente, e não atacar a origem desses problemas. E a origem desses problemas é muito mais profunda e exige um debate muito mais reflexivo, muito mais plural, para a gente não repetir os problemas que a gente está vendo agora. E o que é curioso, André, eu acho que você está trazendo uma informação que talvez muitos aqui dos nossos espectadores, né, não soubessem, é que os auditores trabalhavam de maneira pro bono, ou seja, não ganham nada para poder estar lá, e aí começa a levantar ainda mais questões de suspeições e de teorias da conspiração, porque se a gente for traçar um paralelo entre o futebol dentro das 4 linhas do campo com o futebol que está sendo julgado e disputado no âmbito jurídico, aqueles que são os responsáveis pela aplicação das regras são, entre muitas aspas, e me entenda o que eu quero colocar, amadores. Porque os árbitros profissionais de futebol não são, evidentemente, profissionais, porque tem outras funções para além da arbitragem, e os auditores, como você bem colocou, também não recebem nada, não são dedicados àquela função. Ou seja, como acreditar que o nosso futebol e a esfera jurídica do nosso futebol estão sendo bem tratadas, Andrei? Essa é a questão, você coloca bem. Há uma ideia e um imaginário coletivo de que o tribunal é um tribunal amador. E a gente precisa mudar essa ideia, profissionalizando justamente quem participa desse tribunal, remunerando quem participa desse tribunal. E faz um paralelo aí, uma analogia interessante com relação à arbitragem. A gente também cobra da arbitragem brasileira que eles sejam profissionais, quando na verdade a própria legislação abandona os árbitros brasileiros. Eles não têm nenhum tipo de proteção jurídica. Se for ver a lei do árbitro, tem 6 ou 7 artigos, é uma grande vergonha. Então, assim, a gente quer uma arbitragem mais séria, a gente precisa profissionalizar. Há exemplos, há caminhos na Inglaterra, na Espanha, de como eles fizeram para profissionalizar os árbitros, de cobrar dos árbitros uma atuação melhor, mais treinamento. Então, assim, a gente precisa entender que só o discurso não basta, é preciso dar condições para se cobrar. E o mesmo vale para a justiça desportiva. Não é um tribunal de pessoas amadoras com que o amador traz, não com relação à competência delas em exercer aquela função, mas elas não são remuneradas. E repito aqui o que eu disse, são muitos auditores competentes que estariam à frente até se fizesse um concurso para entrar dentro do tribunal, um processo de seleção, porque o tribunal ele não é um tribunal público, mas se fizesse um processo de seleção transparente, muitos deles entrariam porque são super capacitados. Mas eles estão lá em nome de um amor que eles têm pelo futebol, de uma paixão que eles têm pelo futebol e querer contribuir com o futebol. Muitos deles estão. Só que como cobrar dessas pessoas se a gente não consegue profissionalizar esse tribunal? Pagar pelo que ele faz. Porque, como você disse, daqui a pouco ele precisa resolver uma questão profissional do trabalho dele e tem uma audiência no STJ dele. Não vai poder ir. Porque ele não ganha para isso. E alguém vai poder cobrar ou cobrá-lo por ele não aparecer na sessão? Não, de maneira alguma. Por ele não ter visto o processo como ele deveria ter visto, porque ele teve um compromisso profissional que faz parte do dia a dia, da vida dele, do sustento dele e da família dele. E aí ele precisaria fazer um pro bono e não teve tempo para isso? Como que a gente vai cobrar? Agora, se ele recebe para isso, ele deve ser cobrado. Andrei, tem muita gente perguntando aqui no nosso chat. Eu separei aqui uma afirmação do Antônio Moraes para saber se você concorda ou não com o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: não existe justiça desportiva. O que existe é uma instância administrativa de julgamento. Você concorda com essa afirmação dele? Essa é uma discussão que tem, inclusive, entre especialistas, né? Entre especialistas do esporte, advogados. Alguns entendem que é uma justiça desportiva, outros entendem que é uma justiça administrativa, e tem até aqueles que apontam que seria um tribunal arbitral, que eu discordo, né? Mas dentro da ideia de uma justiça administrativa e dentro da ideia de uma justiça desportiva, eu ainda sou mais pela ideia de uma justiça desportiva, até porque ela tem força constitucional. A própria Constituição define o tribunal esportivo como uma justiça desportiva. Tá? Mas é um caminho, pode ser um tribunal administrativo. Agora, um tribunal administrativo que respeita, por força de lei, o devido processo legal.
o contraditório, a ampla defesa, né? Hoje eu estava conversando com um amigo, um colega, sobre um caso que a gente tem, justamente em cima disso. Mas vem cá, por que a gente não cria um tribunal de penas, como é a Conmebol, como é nos principais países da Europa? Quer dizer, chega alguém, pega, julga de maneira célere e pronto, sem a ampla defesa, sem o devido processo legal, sem o contraditório. Seria mais rápido, seria mais célere, sem dúvida nenhuma. Mas dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do que traz a Constituição, a pessoa pode ingressar na justiça comum desde que respeitadas as instâncias desportivas. Seria muito arriscado. Seria muito arriscado, porque a gente não estaria respeitando o direito de todos nós, teu, Pedro, meu e da nossa audiência, de quem participou desse chat e fez o comentário, de se defender, de ter o contraditório, de ter o devido processo legal. Então, há essa questão no ordenamento jurídico brasileiro, que é próprio, que é peculiar. O Brasil é o único país do mundo que trata da justiça desportiva num aspecto constitucional, que traz esse limitador, né? A Conmebol, por exemplo, é o Tribunal de Penas. Só que quantas vezes a gente já reclamou da Conmebol, Pedro? Quantas vezes a gente diz, mas é um absurdo, a pessoa não se defendeu, onde já se viu essa decisão da tribunal? Porque lá é tipo o órgão do Detran, né? O cara ele pega, te multa e depois ele analisa ali a tua cartinha que tu fez e pronto. A mesma pessoa que te julgou, sem te ouvir, ela vai continuar defendendo a posição dela e raramente vai mudar, eventualmente, muito raramente vai mudar o que ela escreveu. Bom, Andrei, para a gente finalizar esse assunto, pelo menos de Bruno Henrique, o que é que a gente pode esperar, então? Uma nova data do julgamento, porque já que um dos auditores pediu vistas do processo, não tem muito o que fazer. É esperar a data nova do julgamento para saber se ele, enfim, será julgado ou não. E ele sendo julgado, o ano tendo terminado, ele vai cumprir a pena o quê? No Carioca, no Brasileiro do ano que vem, que começa em janeiro, no dia 28 de janeiro de 2026. O que a gente, enquanto consumidor do futebol, pode esperar uma vez que o julgamento dele foi adiado? Bom, vamos lá. A primeira questão, que seja o mais rápido possível. Que se encaixe na pauta, que se antecipe a agenda e que o tribunal julgue essa questão o mais rapidamente possível. De preferência ainda essa semana. Tá? A gente está na terça-feira, de preferência ainda essa semana, e aí no caso de ter que cumprir suspensão, já cumpre a partir do final de semana. Tá? No caso de se manter 12 jogos, vai ter que vir uma definição do tribunal em que competições ele vai cumprir. Porque normalmente expulsão, essas penas desportivas, de disciplina, elas são cumpridas em competições da mesma entidade organizadora. Ou seja, a gente está com o campeonato organizado pela CBF, então um atleta cumpriria pena ou na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Mas manipulação de resultado é algo diferente, Pedro. É algo que envolve a integridade do jogo. Se um atleta está suspenso pelo prazo determinado, por 6 meses ou por um ano, ou pelo número X de partida, eu acho importante o tribunal definir que partidas serão, em que campeonatos serão, porque pode ser num campeonato estadual também e pode, inclusive, cumprir uma pena num campeonato internacional, como na Libertadores, desde que o Brasil solicite a internacionalização da pena, como se fez nos casos daqueles atletas condenados por manipulação de resultado lá atrás. É um caso diferente do Bruno Henrique, importante a gente definir. Aqueles jogadores que foram punidos, eles se envolveram diretamente na manipulação e tiveram ganho econômico com a manipulação de resultados. O Bruno Henrique se envolveu, no meu ponto de vista, no que eu tive acesso, com manipulação de resultado, mas não teve um ganho econômico com isso. Então, assim, diretamente não há. Mas a gente sabe que os códigos esportivos, eles trazem uma proibição a qualquer tipo é o que traz o código da FIFA, de relação com sites de aposta. Qualquer tipo de relação. Isso é proibido no futebol para preservar a integridade. Então, se ele for condenado, aí o tribunal precisa especificar em quantos jogos vão ser e em quais competições ele vai ter que cumprir. E pode, inclusive, pedir internacionalização da pena. Então, 12 jogos. Um pode ser pela Libertadores da América, um pode ser pela Recopa, conforme o calendário. Entendeu? Pode estabelecer 12 jogos conforme o calendário do clube. E aí, obviamente, dentro do Brasil isso é fácil, mas aí para ir para a Conmebol e para ir para qualquer competição internacional precisa se pedir para a FIFA que internacionalize, ou seja, torne essa decisão global, essa decisão internacional. Perfeito, Andrei. Vou pedir aqui para vocês que estão aqui com a gente, mais de 800 aparelhos já conectados, daqui a pouquinho a gente vai bater 1000 aparelhos conectados. Por favor, senta o dedo no like, likeiem aí à vontade e
Vocês que se interessam também pela parte do direito desportivo, sigam um excelente trabalho que Andrei com uma grande equipe faz, que é o Lei em Campo, @Lei em Campo lá no Twitter, enfim. Segue Andrei aí nas redes sociais, também nesse projeto dele que já tem há algum tempo, porque é de onde eu, enquanto consumidor, me abasteço de muitas informações com relação à parte do direito desportivo, porque eu sou digamos assim, um entusiasta, mas estou longe de migrar de área, Andrei. Vou continuar talvez na comunicação mesmo, que é onde eu acho que eu consigo mandar bem.